Bom, eu já comecei aqui a gravação para que a gente tenha esse registro, né? Os nossos vídeos lá no canal do YouTube do Garimpo, com as gravações das nossas conversas, tem tido uma procura muito grande e a ideia, de repente, é a gente depois pegar e converter tudo para áudio e disponibilizar em formato de podcast, né? Muito bom. A Abrarte, inclusive, está começando com umas ideias sobre podcast que eu acho que vão ser muito úteis. Bom, a gente está aqui. Edilson, eu sei que fala de Itabaiana, não é isso? Isso. Isso. Marili, você fala de onde mesmo? Está com dificuldade nossa Maria. Aqui é Mogi das Cruzes. Ah, São Paulo. Mogi das Cruzes. Eu aqui de Mesquita, no Rio de Janeiro. A gente Certo. definiu, né, para esse nosso retorno dos estudos, esse texto que é atribuído a Dora Encontre, né? Eu já vi esse texto atribuído a outras pessoas, mas me parece que ele realmente é da Dora Encontre, né? Recentemente eu estava até acompanhando uma live sobre arte e espiritismo e foi até engraçado que teve uma pessoa que citou esse texto como sendo meu. E eu falei, não, esse texto, eu tava no chat na hora, eu falei, não, esse texto não é meu, não. Para com isso aí, rapaz. Eu, hein? Pelo amor de Deus, que negócio é Seria o esse? plágio do plágio, né? É o plágio do plágio. Né? Quem é que entrou aqui que só tá aparecendo como fellow? Companheiro, é um companheiro aqui, ó. É o André, eu esqueci de botar meu nome. Ah, o André, bem-vindo, André. Oh, Tá tudo bem aí? Você disse que estava tendo uma emergência com a esposa? isso. Fala daqui a pouco. O seu áudio tá. Fala O seu áudio tá picotando, André. Acho que é o locador. Uma dica, gente, que eu vou dar a vocês, né? Essa plataforma Jitsi, ela é muito boa, geralmente ela é bem estável, mas a dica que a gente dá é sempre que possível a gente manter, quem não estiver falando, manter o microfone fechado, porque aí ele melhora, inclusive, fica mais estável, né? O sistema. Então, a gente definiu esse texto, né? Da Dora Encontre, para o nosso encontro aqui. Como se define uma poesia espírita? É um texto que. Bem-vinda, Raquel, bom dia. É um texto que foi escrito ali em 89. Então a gente vai seguir o nosso procedimento, né, de sempre, a gente vai fazer a leitura dele. Ele é dividido em partes, tá? Então, assim, ela tem uma parte introdutória que ela comenta sobre como é que foi, né, qual foi o motivador do texto, e aí ela tem os critérios possíveis para avaliação, para definição de uma poesia espírita. Eu acredito que para o nosso interesse aqui, né, e aí depois ela vem umas questões técnicas, coisa e tal, eu acredito que para o nosso interesse aqui o principal vai ser justamente esses 5 critérios que ela lista no seu texto. Tá? Então eu vou fazer a leitura. A gente tem aqui também a aba de chat, né? Para quem de repente quiser fazer alguma colocação por escrito, para de repente fazer uma anotação. Ah, eu quero anotar isso aqui para poder comentar mais depois. Tá? A gente fica aqui numa boa com relação a isso. Então vamos à leitura aqui do texto da Dora. Neste ano, 1989, fui convidada para participar como jurada no 5º concurso de poesia espírita promovido pela Arte Poética Castro Alves. Um parêntese aqui é que esse concurso existe até hoje, inclusive ele já está com inscrições abertas para esse ano. Aí eu vou compartilhar lá no nosso grupo Espiritismo e Poesia. Aproveito a ocasião para explicar ao leitor e àqueles que concorreram com seus poemas
quais os critérios usados para a escolha dos melhores. E ao comentar esses critérios, estarei ao mesmo tempo tocando alguns traços fundamentais do que vem a ser a poesia espírita. Atualmente, os que são espíritas e artistas estão buscando criar uma, aspas, estética espírita. E toda discussão a respeito vem a calhar. Um concurso como esse proporciona a reflexão sobre o tema. Um dos fatos fundamentais da arte espírita é que artistas não são apenas uma meia dúzia de gênios privilegiados. Todos os seres humanos, como herdeiros da divindade, têm um grande potencial de criatividade e expressão artística. Basta observar que, quando estimuladas, as crianças produzem poesias, quadros e até música com facilidade. Prova disto também é a quantidade de pessoas que participam de um concurso como este, 177, e muitos poemas de qualidade que recebemos. Até só para, não sei se de repente alguém quer fazer algum comentário sobre essa introdução, né? É interessante que assim, o texto é de 89, então ele já tem aí quase 40 anos, não é isso? É quase 40 anos. E é interessante a gente pensar que hoje a discussão sobre a arte espírita já evoluiu para além dessa ideia, né, de criar uma estética espírita, uma estética nova. Ainda tem muita gente que debate sobre isso, né, que porque a arte espírita tem que criar uma arte nova, uma estética nova, mas hoje já há uma compreensão de que isso não acontece dessa maneira. A estética nova vai se criando enquanto se cria a arte. Né? Não sei se alguém gostaria de comentar algo. Né? O Edilson já botou aqui, são 35 anos que esse texto tem. Né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, de fazer algum comentário desse início, ou a gente vai para os critérios que ela elenca? Não? Então vamos lá. Já que ninguém... 5 critérios possíveis. Né? Primeiro, um dos mais importantes critérios de uma boa poesia, no meu entender, é a sua coerência de ideias. Trata-se da capacidade do autor em transmitir uma ideia ou sentimento. A arte é uma forma de comunicação e, por isso, deve alcançar a alma do receptor com uma mensagem, com uma sensação, com uma imagem. Digo isto porque há pessoas que, a pretexto de originalidade, despejam no papel um amontoado de palavras sem nexo, sem ligação entre si. Ao se terminar a leitura de um poema como este, não se tem nenhuma sensação a não ser de vazio. Penso também que um hermetismo ou um simbolismo exagerado não cabem bem a uma poesia espírita, já que a nossa é uma doutrina racional, clara e simples, não devemos tornar a nossa arte indigesta, difícil e inacessível. Bom, eu acho que aqui já tem o que a gente comentar. Mestre Edilson, comece. Eu estava imaginando. Eu já tinha lido esse texto de Dora e Ponte e achei muito interessante. E até já tinha proposto, né, falar sobre ele quando falávamos sobre o que é poesia espírita lá no início, quando pouco tempo eu tinha entrado no grupo Espiritismo e Poesia, e quem me respondeu, se nem me falha a memória, foi o próprio Glaucio, né, e tal. E eu me lembro que ele tinha alguma restrição, o Glaucio, sobre esse critério, ou essas colocações da Dora em Ponte. Não me recordo com tanta precisão assim. Mas, independentemente disso, só para deixar claro que realmente ela está falando aqui, misturando, né, a poesia como um todo, de forma geral, e a poesia espírita, não é Glaucio? Na visão dela, naturalmente. Né? Porque do jeito que ela colocou aqui, não é apenas em relação à doutrina espírita, mas à poesia como um todo.
como um todo. Porque, embora na vida haja muita complexidade, na visão, vamos dizer assim, particular de cada um, numa visão mais generalista, a vida é simples, não é? Mas que, de certa forma, a poesia ela tem a capacidade de pegar o que é simples e tornar complexo, para o entendimento de quem é complexo no entender. E a mesma coisa ela faz, pega o complexo e transforma em simples, para facilitar para aquelas pessoas que têm dificuldade em entender o que é complexo, não é? Então, a doutrina espírita ela tem os dois lados. Embora ela tenha dito aqui para mim que a nossa doutrina é racional, clara e simples, para muita gente não é. Muita gente. Inclusive pessoas que estão dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é complexa. Então, os dois lados da minha visão aqui são importantes. Tanto você, para quem é complexo, pegar o simples e tornar complexo, para que ele entenda, como o inverso também é verdadeiro. Tá certo? Agora, quando eu falo em doutrina espírita, eu acho que Glaucio já colocou bem em outros momentos, né? Nós temos dificuldade, Glaucio, não sei se os demais percebem isso, em sendo espírita, fazer poesia sem usar, tentando evitar usar os termos técnicos da doutrina espírita, que só entende quem já é espírita. E a poesia espírita, ela sendo escrita para espírita, ela, na minha percepção, ela chove no molhado. Não é? Dentro do molhado, ali, aí jogando água, como eu vi outro dia, uma pessoa aqui em Itabaiana, a chuva, eu estava de carro, a chuva pesada, e ela com uma mangueira lavando a calçada, jogando água na calçada. Eu fiquei assim, barbarizado com aquilo ali, mas tem pessoas que são assim, elas não conseguem enxergar o óbvio. Elas não vê que a calçada já estava sendo lavada. Ou bastava usar, com guarda-chuva, uma capa, a vassoura para poder aproveitar a água da chuva. Não é? Então, é assim que acontece muitas vezes conosco, quando nós escrevemos o que achamos que seja poesia espírita. E eu acho que talvez seja isso que ela esteja colocando, quando ela fala que nós podemos tornar a nossa poesia, a poesia espírita, a nossa arte indigesta, difícil e inacessível. Não sei se eu disse o que eu queria dizer. Muito bom, Edilson, muito bom. Eu vou aqui pela ordem de entrada. Marili, pronunciei seu nome certo? O seu áudio não tá bom, Marili. Não estamos compreendendo. Tenta tirar o fone. Assim, desconecta o fone do celular para ver se melhora. Então, já está sem o fone, já. Agora estamos te ouvindo alto e claro. Ah, tá. Essa plataforma é nova. Baixei agora, quando você colocou aí. Então, eu não sei nem mexer aqui direito. Mas eu concordo com o amigo sobre a questão da poesia. Tá bom? André. Não sei se André está podendo falar. Acho que André não está podendo. Vou passar para Raquel. Oi. Ó o André aí, Eu estou com dificuldade que a gente está tomando café aqui para sair. Mas eu não consegui pegar toda a fala do Edilson, né? Mas eu acho que a poesia, né? A gente vê pelos grandes poetas que a simplicidade é uma característica, né? Dos poetas, normalmente pelo menos os grandes aí, saindo da doutrina espírita.
Mas tem essa questão mesmo. Para muitas pessoas, a doutrina espírita não é uma coisa simples, né? Não é uma doutrina simples. Ué, agora não pode falar? E, às vezes, é difícil passar isso mesmo, talvez, com simplicidade, as ideias. Mas eu acho que a simplicidade é um caminho, né? Para você se expressar e trazer a mensagem. Muito bom. Raquel? Bom dia, pessoal. Me atrasei um pouquinho, desculpem. Então, eu fiquei presa aqui numa outra colocação dela, né? Nesse trecho. Ela colocou assim: ao se terminar a leitura de um poema como este, poema espírita, né? Não, poema com as palavras, né? Só palavras, assim, sem a presença de uma mensagem, não se tem nenhuma sensação a não ser o vazio, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa coisa da sensação, do sentimento. E acho que se a gente acaba pensando, colocando a doutrina espírita é uma doutrina racional, né? Ela tem uma pegada muito forte do entendimento, do sentido, da compreensão, do racional. E isso na poesia, a poesia acessa um outro lugar. Ela vê isso de uma outra forma. Então, o que eu fiquei pensando aqui foi como a gente equilibra esse caráter da emoção com o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente, esse conhecimento novo, né, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, da vida maior, né? De Deus eu acho que é mais fácil, né? Porque quando a gente olha para a natureza é um material imenso para a poesia, né? A natureza, para a poesia, é um manancial de ideias, de sensações, de sentimentos, de emoções. Mas quando a gente vai para os temas mais complexos, né? Como todo mundo usou aqui a palavra complexidade, como é que a gente equilibra isso com transmitir a emoção para o espírito? A gente talvez pensar que o nosso leitor é um espírito imortal, talvez seja um caminho, né? E como é que eu acesso esse espírito? Não está tão preocupada. Ela coloca aqui a preocupação com a palavra complexa, mas eu acho que mais do que se preocupar com a palavra que a gente vai usar, eu acho que é se preocupar com a sensação que você vai transmitir, equilibrada com aquilo que a doutrina espírita provoca na gente em termos racionais, né? Em termos de compreensão de uma outra relação com a vida espiritual, né? Então, eu estou pensando ainda, estou muito ainda mexida com essa questão do equilíbrio entre o racional e a sensação que a poesia promove, né? Ela acessa um outro lugar. Bom dia, Isa. Vou dar uma dica para a Isa e para o André, vocês colocando o dedo na tela, botando em cima do nome onde está escrito Fellow Jitster, vocês têm como renomear, tá? Botar o nome de vocês, que aí a gente identifica com mais facilidade. Enquanto isso, Isa, eu sei que está na tua vez, mas mestre Edilson pediu a palavra. Você quer falar agora ou espera ele? Então, mestre Edilson. Opa, eu de novo. Sou um falador, viu? É interessante aqui no começo do texto, né, logo depois, né, quando ela fala sobre coerência de ideias, que isso em todo o texto deve haver, ela coloca aqui sobre essa questão, né, que é a capacidade do autor transmitir uma ideia ou um sentimento, porque ela vai dizer em seguida que a arte é uma forma de comunicação. E quando a gente sabe o que é comunicação, a gente sabe que você transmite e você precisa ter um feedback do entendimento daquilo que você transmite. Não é? Então, aí gera a comunicação, né? Emissor, mensagem, receptor, aquela coisa toda, e o feedback. E quando ela fala sobre isso aqui, eu entendo que, independentemente do que o autor de um poema ele quer transmitir, ele pode receber um feedback totalmente
digamos assim, nada a ver com o que ele quis transmitir. Não é? O importante é que ele transmitiu, porque poesia, na minha percepção, ela não guarda, assim, para o autor, uma prisão do que ele quer colocar. Tá? Porque nas pessoas que vão ler, que vão ouvir, porque às vezes você lê e não capta a poesia, mas quando você ouve, aí você, nossa, não tinha percebido isso, porque muitas vezes a pessoa ela é impactada mais pelo falar, né, pela interpretação, do que pela leitura do texto em si. Então, a sensação ou mensagem, ela pode ser totalmente contrária, diferente daquilo que o autor imaginou quando escreveu, quando colocou a poesia. Então, eu acho que a parte da recepção lá, é uma colocação minha, ela pouco importa para o autor, ou pelo menos não deveria importar para o autor, qual a sensação, qual a imagem, o que causou no receptor. O que importa é que ele tenha passado alguma mensagem, alguma coisa ele passou, tá certo? E a pessoa, de alguma forma, recebeu, recepcionou aquele texto e ela, dali, ela extraiu algo importante para ela, ou desinteressante, não importa o impacto causado. Mas alguma mensagem, algo ficou lá, mesmo a sensação de vazio que ela coloca. Muito bom. Isa? Oi, Glaucio, bom dia, gente. Eu cheguei um pouquinho atrasada, peguei o bonde andando, prefiro ficar aqui ouvindo, viu? Ok, ok. Eu acho assim interessante pensar esse primeiro parágrafo, né? Eu vou recentralizar ele aqui, né? Porque ele acaba trazendo para a gente uma ideia que é a do. Ela tenta estabelecer, né, um critério técnico. Como o mestre Edilson falou no início da fala dele, na época que a gente conversou a primeira vez sobre, eu falei que eu tenho algumas reservas com relação ao texto da Dora, porque quando ela fala assim, um dos mais importantes critérios de uma boa poesia, né, no meu entender, é a sua coerência de ideias. O bom é que ela diz que é no entender, assim, o bom é que ela coloca no meu entender, então é a visão pessoal dela. Porque você pode, de repente, entrar no seguinte, tá, mas o que é uma boa poesia? Eu sinto aqui quase um eco lá do texto do Leon Denis, que a gente tanto comentou, de como o Leon Denis tem uns critérios muito particulares para dizer que ele prefere a poesia do passado em relação a ele. Né? Então, assim, o que é uma boa poesia? Né? Será que uma boa poesia necessariamente é coerente? Sabe? Porque você pode ter poemas onde você vai ter um trabalho do autor em ser nonsense, porque existe toda uma estética do nonsense, né, da falta de sentido, e essa falta de sentido é um sentido. Por quê? Porque o autor ele procura ali, né, alinhavar uma maneira de confundir o leitor. A gente costuma dizer que geralmente o texto é uma luta do autor contra o seu leitor. Né? Porque se o texto é plenamente compreendido, será que ele continua sendo poesia? Né? Será que um texto excessivamente claro ele continua sendo um poema? É uma coisa a gente pensar. Né? Eu até concordo com ela, por exemplo, que existem realmente pessoas, como ela coloca aqui, há pessoas que a pretexto de originalidade despejam no papel um amontoado de palavras sem nexo, sem ligação entre si. Eu noto muito isso na poesia contemporânea, onde assim você tem muitos poemas que são feitos quase que dentro de um modelo para ser chamativos, mas que realmente são poemas que eles não resistem a uma leitura mais cuidadosa. Né? O contrário também ocorre.
né? Textos, eu pego muitos poemas, né? Que eu coloco aqui entre aspas, eu pego muitos poemas espíritas que quando você olha, eles são tão óbvios, são tão claros, né? A clareza ali é tanta que eu não consigo chamar mais aquilo de poema, porque ele não me traz o desafio do intelecto que a poesia geralmente representa, né? Eu não acho assim, eu entendo quando ela fala que a nossa doutrina é racional, ok, é clara, ok, mas quando ela diz que ela é simples, eu não acho eu não acho o espiritismo tão simples, não. Porque assim, a gente não pode confundir clareza com simplicidade. Ela é muito clara quando diz o seguinte, mano, o responsável pela tua vida é você. Cara, isso está longe de ser simples. Na verdade, eu acho que isso é de uma complexidade tão grande, porque você ter que assumir que é você o responsável pela sua caminhada, que é você que vai gerir a sua vida, isso não é uma coisa simples, né? Isso exige um tipo de pensamento que é bem profundo, né? Então eu acho que assim, esse primeiro critério dela, que ela coloca aqui, né, é coerência de ideias, eu compreendo isso, eu compreendo que a poesia possui uma coerência de ideias, mas eu compreendo também que essa coerência não necessariamente se dá de maneira óbvia, sabe? Eu tenho um poeta que eu aprecio pra caramba atualmente, que é o Alberto Pucheu. Cara, Alberto Pucheu tem um texto comprido toda a vida. O texto é imenso, né? Que ele começa contando a história de uma mulher que pediu um trocado para ele no bar. E essa mulher começa a contar que ela mora num prédio de invasão no centro de São Paulo. Aí daí ele vai para a história de uma chinesa que cortava a grama com uma tesoura de costura, que ele viu quando estava viajando pela China. Aí daí e ele vai pegando um monte de ideias que você vai olhando assim e falando, isso aqui é uma baita de uma confusão. É uma baita de uma confusão. Só que no final das contas você tem que se ater ao título do texto para compreendê-lo. Fragmentos do discurso do amor. Acho que é isso, é alguma coisa sobre a questão do amor, né? E aí você percebe que todas aquelas histórias, todas aquelas falas desconexas, paradoxais, aparentemente sem nenhuma coerência interna, todas elas remetem a atitudes que as pessoas fazem por uma questão amorosa. Não, eu estou tentando agora lembrar, o título não é exatamente esse, ele vai me perdoar, mas é uma coisa assim, então, é aquilo, é um texto que aparentemente ele não possui nenhuma coerência de ideias, porque são várias coisas ali que são colocadas de maneira desconexa. Mas a coerência quem vai acabar buscando é o leitor. O sentido reside justamente nessa falta de sentido. E aí, assim, penso que talvez um leitor não habituado ao discurso poético, ele vai achar que aquilo ali é um texto incoerente. Ele vai achar que não tem coerência ali. Talvez um leitor habituado ao discurso poético, mas que se liga muito mais, né, tem um apreço maior a uma poética mais tradicional, ela também vai achar que aquilo ali não faz sentido nenhum. Fazendo a comparação, né? A pedra no meio do caminho de Drummond, quando é lançado, quando o poema surge pela primeira vez, foram discussões acaloradíssimas sobre se aquilo ali era ou não poesia, porque para as mentalidades da época, aquele texto não fazia sentido. Ele era incoerente.
né? Então, o que é a coerência? A gente está que nem Platão aqui, né? O que é a coerência? O que é o sentido? Né? Eu acho que eu acho que a coisa é por aí. O André botou um negócio aqui no chat. Um poema pode ter diversas interpretações. Se tiver uma interpretação só, pode ser ou não ser poesia? Eu penso nisso também, André. Porque se você conseguir compreender tudo de um poema, se é possível dizer tudo sobre aquele poema, ele continua sendo um poema, ele continua tendo esse aspecto da poesia. Temos duas pessoas com a mão levantada aqui, o André levantou, eu acho que quem levantou primeiro foi André, então vai André, depois mestre Edilson. Desculpa, gente, eu me confundi, não era o André, não, eu me confundi aqui com a tela, é porque apareceu a mão do Edilson e aqui em cima tá aparecendo que tem uma pessoa com a mão levantada, é mestre Edilson só. Sou eu então, né? Estão me ouvindo? Beleza. É exatamente isso que eu estava pensando aqui e não consegui expressar, Glaucio, sobre a questão da coerência. O que é coerência na visão da própria Dora, né? O que é coerência? E também, o que é, como você tinha falado no início, né? O que é boa poesia na visão dela? Então, essa boa poesia na visão dela é a visão dela, né? É a percepção dela. Né? E como nós podemos analisar, o que é bom para mim pode não ser bom para a Isa, pode não ser bom para a Raquel, para o André, para o Glaucio, não é? E há também a questão do senso comum, né? Que é quando todo mundo gosta de determinada coisa e acha boa aquela coisa. Né? É uma outra colocação. Né? A questão modal, você ter moda naquilo ali, você aderir àquilo ali. E muitas vezes muitas pessoas aderem àquilo ali porque está todo mundo aderindo, não porque de fato acha uma coisa boa. E aí vai na onda. Tá? Então, a questão de boa, de bom, é uma questão muito particular, muito pessoal mesmo. Né? E quando ela falou aqui, aí o Glaucio levantou também essa questão que eu adorei, sobre a questão de despejar palavras, né? Sem nexo, sem ligação entre si e tal. Aí é onde está. Quem é que vai definir se aquelas palavras, se aquele texto tem alguma ligação entre si? Quem é que vai definir isso? Como eu posso definir? Né? Porque tem para determinadas pessoas, um texto óbvio passa a ficar sem sentido. Veja como é interessante. É tão óbvio que não tem sentido. Tá? E pessoas que podem ver aquela complexidade toda, aparentemente que não tem coerência, não tem ligação ali, e aquilo ali faz um sentido para aquela pessoa que está lendo aquilo ali, que está captando aquilo dali. Então, quando ela coloca aqui aquela coisa fechada do hermetismo, né? O simbolismo exagerado que muita gente faz, muita gente coloca, que quer passar a mensagem ligeiro, as pessoas têm que... Está lá, está óbvio, eu quero dizer isso. O que eu quero dizer é isso. E tal. E, na verdade, muitas vezes o poeta, ele não quer dizer, ele quer desdizer. Ou seja, ele quer fazer com que aquilo ali, que é já de domínio público, ele quer tirar aquilo dali. Ele quer fazer com que a pessoa pense do outro lado. É o que nós hoje trabalhamos com utopia e distopia, não é? Aqui é uma realidade que nós estamos vendo e a gente exagera na situação ruim que está acontecendo, a gente coloca muito mais lenha naquela fogueira, porque aquilo ali vai de encontro à utopia. Então, o poema, eu vejo assim, o poema tem muito a ver com isso, com a utopia e com a distopia. Não é? O que é que o autor está querendo? Ele está exagerando no que é desagradável, ruim, impactante, desagradável e tal, ou ele está querendo buscar algo que é praticamente impossível de acontecer. O que ele está buscando?
Então, ele gera em quem está lendo, o autor, essa mudança de perspectiva, essa possível quebra de paradigma na cabeça dele, para que ele possa ter impacto de alguma forma. Eu acho que a mensagem geral do poema, sem ser a específica, é essa. E aí, para fazer isso, é preciso ter alguma complexidade, na minha opinião. Não clareza, ou, se claro for, simples, jamais deverá ser. Eu gostei muito da sua fala. Às vezes o poeta não quer dizer, ele quer desdizer. Gostei disso. Gostei disso. Bom, vamos seguir? Vamos seguir ou alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa parte? Tá frio. Então vamos lá, vamos para o segundo critério que ela estabelece. Clareza e simplicidade, porém, não significam de jeito nenhum pobreza, banalização ou lugar comum. O que caracteriza qualquer obra de arte, espírita ou não, é a originalidade. Eis aí o segundo critério. Fazer poesia é se expressar de forma única, pessoal e inédita. E é isto que provoca o que se chama de prazer estético. Quando lemos algo dito de maneira bonita e diferente, experimentamos aquilo que é específico da arte, um sabor de originalidade e subjetividade. O artista não deve apenas saber expressar uma ideia, um sentimento, mas deve saber expressá-los a seu modo. Seu ser tem de transpirar das palavras. O leitor tem de captar a sua alma. Palavra franqueada. Pode falar, minha gente. Sugiro que você leia de novo, para impactar melhor. Ninguém? Eu vou provocar então vocês aqui, né? Eu acho que esse segundo critério dela, que ela estabelece, de uma certa maneira, ela se redime dos problemas do primeiro, né? Porque quando ela coloca que falar de clareza e falar com clareza e com simplicidade não é ser nem banal ou estar no lugar comum, é aí que a gente entra realmente no terreno da criação artística. A gente sabe que todo artista ele dialoga com outros. Às vezes mais, às vezes menos. Mas é uma coisa, por exemplo, que eu sempre falo assim, quando às vezes os meninos falam comigo, como é que a gente começa a escrever poesia? E aí eu falo assim, quais poetas você lê? Se a pessoa responde, eu não leio nenhum poeta, eu falo, então a coisa já está errada por aí. Você precisa ler poetas para você poder encontrar as vozes com as quais você vai dialogar, né? Então o problema já começa aí. Quando a pessoa fala, eu leio poeta tal, poeta tal, poeta tal, eu falei, então, você começa escrevendo, copiando. Eu acho que todo mundo que escreve poesia, em algum momento, copiou outros poetas. Porque até a gente encontrar a nossa própria voz, a gente busca ecoar as vozes que nos agradam. Aí eu vou botar aqui o meu exemplo particular. Quando eu comecei a escrever poesia, eu escrevia à maneira do João Prado, que era o poeta que me empolgava. Eu também escrevia à maneira dos poetas simbolistas,
com a métrica, a rima. Eu adorava Cruz e Souza, eu amava de paixão e amo até hoje, né? Adoro e amo até hoje Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, sabe? Sempre gostei desses autores. Então, quando eu comecei escrevendo seguindo esses modelos, João Prado e os clássicos. E aí foi assim, com o passar do tempo, a gente vai, nessa de ecoar a voz do outro, a gente começa a ouvir ali no fundo, né? No fundo desse eco, a gente começa a ouvir alguma coisa que é diferente. Ou seja, a gente começa a construir a nossa própria voz. Tanto que teve um determinado momento, para vocês terem uma ideia de há quanto tempo eu faço isso, eu tinha uma pasta com mais de 100 poemas datilografados. Eu ainda era do tempo da boa e velha Remington, né? A máquina de escrever. Num determinado momento da minha vida, eu peguei todas essas folhas e queimei. Queimei tudo. Porque eu percebi que tudo o que eu tinha escrito até então era a cópia de outros textos. Eram versões novas de textos que eu amava. E aí eu percebi, isso aqui não sou eu ainda. Isso aqui não sou eu ainda. Então, eu fiz quase que um ritual assim xamânico, uma coisa assim, de ir queimando poema após poema, né? Abrindo mão daquele processo de aprendizado, porque aí eu percebi que eu tinha que encontrar a minha própria voz, que é uma voz que vai sendo construída. Né? Não importa quantos anos a pessoa escreva, ela está sempre construindo a própria voz. Essa voz é algo que vai sendo construído ao longo do tempo. Então, já vou passar para você, mestre Edilson, quando ela fala da originalidade, né, de que fazer poesia é se expressar de forma única, pessoal e inédita, e é isso que provoca o que a gente chama de prazer estético, eu acho que realmente, porque a gente vê muitos poetas e muitos artistas que, de uma certa forma, vão permanecendo no campo da moda. Existem os modismos na literatura, na arte, como em qualquer campo da humanidade, existem os modismos. E aí você começa, às vezes, a ver vários autores que parecem muito iguais. Né? Eles fazem sucesso. Né? Eles estão em eventos, eles estão em mostras, coisa e tal. Mas a pergunta que muitas vezes eu faço é: será que essa poesia, essa poética, essa obra se sustenta para além do momento? Será que a gente ainda vai estar lendo daqui a 100 anos? Será que a gente ainda vai estar lendo esse poeta, essa poeta, que hoje estão aí na crista da onda, participando como autores convidados de várias vezes? Será que essa obra se sustenta? A gente não tem como saber, porque só o tempo diz. Mas eu creio que originalidade, que também não exclui o diálogo, sabe? A gente vai sempre notar quem são as influências entre os poetas, né, entre os autores, mas a originalidade, você perceber que aquilo ali é uma voz própria, isso é um fator interessante. O perigo é você também desconsiderar o autor que de repente deixa muito claras as suas influências, porque aí você corre o risco de desconsiderar grandes autores. Né? Vai lá, mestre Dilson. A provocação foi boa, porque eu não sabia como começar a falar sobre isso daí que ela colocou, sobre a questão da originalidade. E aí eu me lembrei que eu vi uma postagem sua sobre critérios para escrever. E o primeiro que você colocou, eu acho que foi no Facebook, acho que foi para os seus alunos, dizendo que a primeira coisa que você recomenda é que leiam poesia. Leiam poesia. Para você começar a escrever, você tem que ler poesia. Se você não lê,
você nunca vai conseguir começar a escrever, de fato, poesia. Pode até escrever alguma coisa, mas provavelmente não será poesia. Então, a minha influência, né, porque eu comecei a escrever quando eu era adolescente, e na minha adolescência, quem estava na crista da onda, vamos colocar assim, o nome também é da época, viu? Crista da onda, esse termo, era Vinícius de Moraes. E eu adorava os sonetos de Vinícius de Moraes. Porque passa a impressão que eu sou da época parnasiana, não sou. Mas o Vinícius, ele escrevia, talvez ele gostasse daquela época, não sei, e ele escrevia sonetos que eu ficava, ainda hoje, né, fico babando toda vez que leio um soneto do Vinícius de Moraes. E ele era muito, né, naquela época, à frente do tempo dele, porque ele escrevia de outras formas também. Né? Escrevia, era autor de música, descobriu-se um compositor de música interessante. E aí, veja, eu nunca mais larguei o soneto por causa do Vinícius de Moraes. Porque se eu fosse depender dos poetas clássicos que escreviam soneto, eu já tinha largado há muito tempo. Mas o Vinícius, ele traz, né, porque está ainda lá, um romantismo muito atual dentro da poesia dele. E eu gostava de escrever falando de amor. E amor é uma coisa que eu gosto muito de falar, e ainda não descobri como falar de amor dentro da poesia espírita. Estou tentando ainda, mas vou chegar lá. E essa questão da originalidade que é interessante. Né? Que eu tinha esse medo, não entendia isso que Glaucio falou sobre a originalidade, e ler poesia para escrever. Eu lia e eu tinha medo de, quando eu continuasse a escrever poesia, eu não escrevesse do meu jeito, só escrevesse do jeito dos outros. E aí eu escrevi. Enquanto o Glaucio colocou tudo em datilografia, uma palavra que pouco se usa hoje em dia, né? Datilografia é um nome grande e tal, e eu aprendi datilografia, mas eu não podia ter uma máquina daquelas. E aí eu escrevia à mão. Então, eu escrevi as minhas primeiras poesias, várias, eram muitas poesias, sempre com aquela pegada, não somente estética, né, mas em termos de conteúdo, de Vinícius de Moraes. E aí eu escrevi muito, mas muito. Foram várias folhas, um caderno daqueles, né, que chamava na época era de 5 matérias, tinha de 10 e tal, e eu escrevi muita poesia num caderno de 5 matérias, enchi de poesia. E depois que eu peguei aquele caderno e fui ler, porque eu escrevia e deixava, escrevia e deixava. Algumas eu escrevia e oferecia para alguém, né, para aquelas paixonites que aconteciam na adolescência, e eu enviava, mas eu guardava o original. Até que depois que eu peguei para ler aquelas poesias, eu fui muito sincero comigo mesmo, não gostei de nenhuma. Nenhuma dali me agradava. Meu Deus do céu, como é que eu escrevi essas porcarias? Pelo amor de Deus. E aí eu fiz uma dedicatória e dei para alguém a poesia. Se a pessoa guardou ou não o caderno, eu não sei, mas eram muitas poesias. Não era para mais de 100. Aí o que acontece? Aí eu passei um tempo sem escrever, não sei se vocês conhecem a minha biografia, e agora na poesia eu fui convocado a voltar a escrever dentro agora da temática espírita. E aí eu escrevi, tem um livro até pronto para ser lançado desde 2021, aliás, com são quase 100 poesias que eu escrevi durante a pandemia, né, com temática assim, mas para mim foi mais de autoajuda do que espírita. Porque eu não sabia ainda nessa época o que era. Até foi nessa época que eu li esse texto de Dora Encontro. E aí o que aconteceu, depois que eu escrevi, eu passei para um amigo meu, Evaldo, que vocês conhecem, né, para ele ler e ver se ele que me provocou. Está com ele, eu não sei o que ele fez ainda, para ele levar adiante, para ver se a gente lança esse livro. Mas, pasme, viu? Eu voltei a ler tudo aquilo ali e não gostei de nada. Não quero saber nem de ler novamente. Tudo que eu escrevi. Não quero ver mais aquilo ali. E dizendo, mas vai estar lá. Vou até criar um pseudônimo para não ser no meu nome a poesia, o livro que foi lançado. Por quê? Eu vi aqui, isso daqui sobre a questão da originalidade. O que eu escrevo hoje, sim, eu diria que é original.
Porque hoje eu crio, eu lembro de autores, eu acho bonito vários, eu leio muitos poetas da época atual, eu gosto de haikai, eu gosto dessas poesias minimalistas de hoje, que vários, nesse mesmo período, criaram, né? Nesse mesmo período da poesia, da pandemia, perdão, muitos resolveram criar modelos, né? Novos formatos poéticos. São vários que tem por aí. E aí o que acontece? O que eu escrevo hoje, embora usando vários modelos assim, aí sim é meu. O modelo não. Os modelos não são meus. Tá? Os formatos não são meus. Eu nem me atrevo a criar um formato. Mas eu gosto dos formatos porque eu já falei aqui que dentro da prisão do formato eu me sinto livre. Olha a diferença, né? Um negócio interessante. Quando eu vou escrever versos livres, depois a gente vai ver sobre versos livres, que ela vai falar aqui agora, eu não consigo escrever verso livre. Para mim, é um texto comum. Eu não gosto. Eu leio e não gosto. Das outras pessoas, quando eu leio, eu adoro o verso livre. Fico encantado. Mas quando eu escrevo, não sai nada que eu me sinta assim, confortável daquilo que eu escrevo. Então, quando ela fala aqui que o artista ele não deve apenas saber expressar uma ideia, um sentimento, mas deve saber expressá-los a seu modo, aí sim foi o que eu gostei. Ao meu modo, não ao modo dos outros, né? No sentido do conteúdo, de como colocar as palavras e tal. Aí sim, aí eu acho aí que o leitor, nesse momento, sabe, Glaucio, que eu sinto que não é o que eu estou passando ao leitor que me interessa, o que eu quero passar. O que me interessa é o que ele sentiu, independentemente do que eu quis que ele sentisse quando leu a poesia. Isso que interessa. E a mim, para mim, isso daí é que se encontra a originalidade, na minha percepção. Muito bom, mestre Edilson. Alguém gostaria de complementar a fala de Edilson ou comentar sobre esse parágrafo que acabamos de ler? Então vamos seguir aqui. Deixa eu botar aqui novamente a tela. Vamos ver se a gente consegue dar conta desses 5 critérios hoje, né? Como agora nossas reuniões vão ser uma vez ao mês, vamos ver se a gente consegue dar conta desse textinho todo, que como eu disse no início, eu acho que o mais importante para a gente aqui são esses 5 tópicos que ela lista. Acontece que há muita originalidade na arte antiga e contemporânea que não passa nem perto de uma proposta espírita de arte. Mensagens sombrias, nihilistas, sensações de horror e desânimo, linguagem rasteira e conteúdos de erotismo desvairado e desequilíbrio existencial. Tudo isso pode ser expresso de forma original. Uma das especificidades da arte espírita deve ser a elevação de ideias. E esse foi o terceiro critério adotado para a análise das poesias no concurso. O que quer dizer isso? Deve perpassar pela obra espírita um elan otimista, uma confiança serena, uma segurança existencial, uma fortaleza, uma pureza moral que são característicos da visão espírita de mundo. Não que o artista deva se forçar a sentir tudo isso, mas se ele for espírita de verdade, sentirá naturalmente. A arte espírita não pode rastejar no desequilíbrio, no desespero, na aclamação do tétrico, mas deve abrir a alma para o infinito. Deve transcender até o terra a terra para uma visão mais sublimada da dor, da morte, da existência, do universo. É com vocês. Grava 1 hora. Pronto, já estamos gravando novamente. Né? Então, assim, se ninguém falar, eu falo, gente. Eu Comece acho... falando e provoque. Vamos provocar, então. Eu acho que, assim... Exato. Opa, diga. Eu
aqui nessa elevação de ideias, pensando sobre isso. Manda bala então, André. Não, estou refletindo aqui, estou lendo de novo o texto. Eu vou começar aqui dizendo o seguinte. Eu entendo isso que ela está falando aqui, tá? E eu realmente acho que, de fato, uma obra de arte espírita, ela vai se diferenciar das demais, né? Ela vai ser assim, não vai se diferenciar no sentido dela ser melhor, mas a especificidade de uma obra de arte espírita talvez resida justamente no ponto de vista que ela busca, né? A temática que está ali presente, coisa e tal, né? A maneira como essa obra vai tratar do assunto ao qual ela se propõe. Então, quando uma obra, um poema espírita trata da morte, ele não trata da morte como fim, né? Quando ele trata das questões que nos incomodam, também não vai tratar dessas questões como se elas fossem eternas, um sofrimento que não tem nem motivo, nem fim, nem final. Mas me preocupa, por exemplo, que ao tentar ser excessivamente coerente com a doutrina, as pessoas acabem produzindo obras que não conseguem ser verossímeis, não conseguem dialogar com as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você vai pegar determinados textos que você tem a sensação de que aquela pessoa que escreveu aquilo ali, ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela não tem entranhas. Eu falo assim, cara, tem às vezes, eu já peguei tem uns poemas aí que às vezes a gente cata por aí, né? A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, a gente tem muito blog, né, de gente que vai publicando, e às vezes eu olho para determinados textos e eu falo assim, aqui a gente tem um ser humano sem entranhas. Por quê? Porque é tão bonitinho, é tudo tão lindo, é tudo tão perfeito. Onde é que está o drama? Eu penso nisso. Cadê o drama do espírito encarnado que tá assim, cara, eu tô tentando fazer o certo, mas eu só faço besteira, né? A minha mulher tá apontando para mim, não sei por quê. Ah, porque ela concorda. Eu pensei que era assim, a coisa de dizer, olha aí você. Então, assim, às vezes a gente pega textos em que falta isso. E me preocupa, por exemplo, essa coisa assim, né, se ele for espírita de verdade, cara, isso tem um cheiro de sacristia. O mestre Edilson racha o bico com as minhas comparações. Mas tem um cheiro de sacristia. Quer dizer, então, que agora eu é que vou determinar o que é o espírita de verdade? O espiritismo não é um ponto final. O espiritismo é um caminho. Sabe? Então, eu creio que é uma proposta que faz sentido, ela faz sentido, mas ela abre um espaço problemático para criar uma obra encapsulada e sob controle. Tem um estudioso que eu aprecio pra caramba, que é o Luiz Costa Lima. Ele escreveu uma obra chamada O Controle do Imaginário. É uma obra focada no romance, né, nas narrativas. Entre outras coisas desse livro, ele fala, por exemplo, sobre como o pensamento católico procurou manter a arte sob controle. E ao fazer isso, os artistas tiveram que encontrar caminhos para fugir a esse controle, né? Então, assim, o risco de você ter assim uma chancela institucional, né, para isso, né, a elevação das ideias, o artista que é espírita de verdade, é um risco muito grande que a gente corre.
Eu creio assim, já vou passar para o André, mas eu creio que toda vez que a gente coloca normas, a arte espírita tem que ter isso. A gente está criando um mecanismo de controle e ele é perigoso. A gente lembra aí que há um tempo atrás tinha aí uns discursos no campo político que diziam assim: a arte brasileira do futuro vai ser grande e patriótica, que era uma reprodução de um discurso nazifascista, né? Toda vez que uma instituição resolve determinar como vai ser uma arte, a arte vai perder nesse sentido, porque a arte, quando ela vai tentar se encaixar nesses modelos muito engessados, ela abre caminho para que você tenha ali, na verdade, um totalitarismo, um controle, e o final disso tudo é uma censura, é uma espécie de censura. Toda chancela é uma espécie de censura. Então, acho que o desafio é entender que uma arte espírita, uma poesia espírita, ela pode apresentar a ideia de que você vai... as ideias espíritas, sem necessariamente levantar bandeiras, mas ela tem que ter cuidado para não virar algo frio, engessado dentro de uma caixinha, e que no final das contas é mais um panfleto do que propriamente um poema. Encerrei aqui minha provocação. Vai, André. Então, você estava pensando nesse determinismo aí, né? Essa caixinha que você acabou de falar aí. Por isso que eu falei, impliquei com essa elevação que está em negrito, elevação das ideias. Que você pode, de repente, também só uma provocação, pode fazer uma poesia e ela ser completamente preconceituosa dentro de assuntos hoje que fala-se de gênero, né? De uma série de coisas, você pode fazer uma poesia preconceituosa em busca dessa elevação das ideias, né? Da moral espírita, e fazer uma poesia completamente preconceituosa. Justo. Raquel? Pois é, eu concordo com você nessa questão da censura, de não poder limitar a arte, né? Mas eu fiz uma leitura por um outro ângulo dessa questão que ela coloca, né, nesse critério, que é pensando muito na questão do Eurípides também, né, do vivenciar, do sentir, pensando um pouco também naquilo que você falou de encontrar a própria voz, né? Então eu olhei um pouquinho para essa questão se o artista for verdadeiramente espírita, no sentido de se ele tem interiorizados esses critérios, esses princípios, se ele vivencia naturalmente, né, a questão de Deus, a questão da vida após a morte, se ele tem os princípios básicos interiorizados nele, o evangelho interiorizado no seu dia a dia, isso vai naturalmente refletir na sua voz, de forma natural, não de forma... um poema espírita eu tenho que ter, né, tal ou tal coisa, ou algum tipo de censura, isso é ou não é. Sempre que a gente tenta enquadrar, fica uma coisa complicada, né? Esse próprio rótulo, né, da poesia espírita, né, é sempre uma coisa complicada. Mas eu acho que, eu penso aqui nesse critério muito no... O artista vai trazer para a poesia dele, vai estar na voz dele. Então, o espiritismo vivenciado, ele vai estar naturalmente na voz desse artista. Independente se ele vai usar uma palavra tecnicamente espírita ou não. O sentimento, o conteúdo, a ideia vai estar ali de forma natural, entendeu? Eu fiz uma leitura mais por esse caminho, né? E da gente, claro que a gente não vai ser perfeito, mas aquilo que a gente conseguir vai estar na nossa poesia, aquilo que naturalmente a gente conseguir. Não que eu tenha que criar um personagem, o espírita perfeito, e a minha poesia vai refletir esse personagem, não. Mas o que está no meu coração vai sair ali, né? Foi mais ou menos nisso que eu fiquei pensando aí nessa questão, né? Mas eu concordo plenamente com essa questão do enquadramento, da censura. Eu acho que isso também não é uma coisa que é boa para a arte, né?
Excelente. Mestre Edilson? Opa, sou eu de novo. Tirei o microfone postiço. Não sei como é que está aí o som, mas veja, lembrando da fala de Raquel anterior, quando ela falou sobre a questão do equilíbrio, acho que foi do primeiro critério que a Dora colocou, a questão desse equilíbrio, não é? Que ela fala que nesse finalzinho a arte espírita não pode assejar no desequilíbrio, no desespero, na aclamação do tétrico, mas deve abrir a alma para o infinito, deve transcender o terra a terra para uma visão mais sublimada da dor, da morte, da existência, do universo. Sim, tudo bem. O nosso problema, quando a gente lê isso, é como a gente recebe essa colocação dela. De que maneira eu estou recebendo isso? Isso está fazendo com que eu me feche, né, e só escreva aquela coisa bonitinha, aquela coisa utópica para o momento, porque a utopia que eu falo é para o momento de agora, tá? Porque o que vai acontecer no futuro a gente nem sabe agora o que vai ser, mas a gente já sabe pelo conhecimento da doutrina espírita que nós chegaremos à perfeição. Mas nós não sabemos nem o que é essa perfeição, porque a gente não tem ideia do que seja realmente perfeição, não é? Então, como disse Glaucio, nós estamos nesse caminho, é uma trilha, e nessa trilha nós olhamos para os lados, não é? Os lados nos influenciam, nos chamam, nos puxam, né? Esses lados que nos chamam, nos puxam, é tudo aquilo que nós temos ainda de, não sei se pendente ao perfeito ou ainda imperfeito, não importa, mas as coisas nos chamam. E eu creio que nessa caminhada, o que nós devemos escrever é sobre essas coisas que nos chamam, de lá para cá, daqui para lá, e que nos influenciam de tal maneira que a gente vai utilizar agora o quê? Aí sim, o que a doutrina espírita passa para nós, né, em termos de entendimento, de reflexão sobre a vida futura, até gostei, comentei sobre o texto lá do nosso mensário, né? Que foram poucos autores, mas eu li, reli e tal, sobre o depois da vida. Aí eu percebo agora que talvez seja isso. O que nós entendemos do que é depois da vida? Nada ainda, porque nós não lembramos, a não ser pelo que nos contam os livros, os espíritos de lá para cá. Né? E ainda assim, tudo isso que é contado por eles é questionado e é questionável. Não é? Porque nós somos assim, São Tomé, nós queremos ver para crer, e ao mesmo tempo não queremos ver. Eu não quero ver o depois da vida, eu quero continuar vivo aqui, do lado de cá. Então, essas colocações, que devem ser nossas, todo mundo tem, ninguém quer morrer, nem o suicida quer. Mas como é que ele conta esse drama? De que forma ele tem essa visão? Tá? Então, é aí que eu digo, o que é que nós devemos escrever? É sobre isso, e sobre essas perspectivas que a doutrina espírita nos coloca. E aí é onde está o equilíbrio, que parece ser desequilíbrio. Né? Muitas vezes você está desequilibrado e tal, aquela coisa, todo escreve alguma coisa que você vê que é um drama para você, mas aí você vai buscar dentro da doutrina espírita, aí sim o que ela coloca, né? Aquilo que deve ser otimista, e a gente tem que fazer o contraponto. Né? Que otimismo eu tenho que ter diante do que eu estou vivendo? Não é? E tal. Tudo isso na minha percepção, a linha tênue que separa o equilíbrio do desequilíbrio e a percepção do que é ou que não é espírita. E aí a gente tem que olhar direitinho para não cometermos o equívoco, o erro, né? Não sei se é erro também, nem coloco isso, né? É a constatação de a gente não saber exatamente o que é elevação de ideias e o que não é elevação de ideias. Porque também isso é muito particular, é muito peculiar para cada um. Para muita gente, uma elevação de ideia, por exemplo, seja a apologia, como eu vejo por aí, ao suicídio. É uma coisa elevada para ela, para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas que estão com aquelas mesmas ideias, aquelas mesmas perspectivas diante da vida que está vivendo. Tá? Então, nesse aspecto que eu questiono muita coisa que ela coloca, adora, mas eu sinto nela uma imensa boa vontade para conduzir, de uma certa forma, essa temática do que seja a arte espírita.
ela peca, na minha percepção, nas obviedades. Eu sou muito criterioso com relação àquilo que é óbvio. Não gosto muito, para falar a verdade. Eu acho que assim, a gente percebe, eu acho muito bacana isso que Edilson falou, porque a gente está aqui fazendo essa espécie de crítica, né? A gente está fazendo uma leitura crítica, mas eu acho muito importante isso que o mestre Edilson colocou, a boa vontade dela, né? O empenho dela de tentar encontrar, né, um caminho. Até porque, levando em conta que é um texto de 35 anos, né? Possivelmente é um dos textos pioneiros nesse, né, para tentar identificar o que era essa poesia. É importante a gente ter em mente isso, o momento que ela está escrevendo. Não sei se hoje ela pensaria do mesmo jeito. Estou até pensando em mandar essa gravação desse coisa para ela, porque a gente é coleguinha de Facebook, né? A gente tem lá, eu sigo ela no Facebook, mas eu acho que também é fundamental a gente compreender isso. Porque ela criou um caminho, ela criou um critério que ela está seguindo. Ela está seguindo, pelo menos nesse texto, né? E a gente hoje, 35 anos depois, a gente está pensando sobre esse texto e vendo que os pontos que são realmente de extrema relevância, né? E vendo aqueles pontos que não se sustentam até pela experiência que a gente tem, né? Eu vi, por exemplo, a fala da Raquel, achei excelente sua fala, Raquel, quando você fala da questão de que a pessoa meio que ela naturaliza o discurso, né? É o que até eu botei ali no chat uma frase que o Centurião usa muito, né? Que ele diz assim: o espiritismo não tem que estar no poema, o espiritismo tem que estar no poeta, né? E aí Exatamente. E é aquilo, muitas vezes a gente se pega fazendo falas do tipo, não, às vezes quando eu escrevo poesia espírita, eu falo, pô, cara, mas eu acho que tudo que eu escrevo é poesia espírita, porque da mesma maneira que tudo que eu escrevo é poesia brasileira, porque eu sou brasileiro, então se eu escrevo um poema, isso automaticamente é poesia brasileira, e eu também sou espírita, então tudo que eu escrevo automaticamente é poesia espírita, porque parte de um espírita tem a sua origem numa pessoa que se identifica com os princípios do espiritismo, né? Se o poema vai necessariamente falar de espiritismo, é outra coisa, né? É outra coisa. Porque aí entra naquela questão, existe intenção, né? Existe intencionalidade? Eu acho que essa é toda a questão. Gente, são 11h26. Eu estou vendo aqui que o próximo item, além dele ser grande, ele ele é polêmico. Ele é polêmico. Então eu acho que a gente não vai dar conta desse texto todo hoje. Tá? Eu gostaria de propor que a gente deixasse os critérios 4 e 5 para o próximo mês, para o segundo domingo de julho, que será, deixa eu ver aqui a data certinha, segundo domingo de julho, dia 14. Todos concordam? Todos topam? Eu concordo. Né? Sim. Então, o legal é que assim, a gente acaba que a facilidade é que geralmente o nosso encontro vai ser um dia depois do lançamento da edição do Garimpo, né? Tá Que, bom. e eu vou aproveitar só para a gente aproveitar esses minutinhos finais. O que vocês acharam? O que vocês estão achando da o novo formato? Porque assim, a gente procurou, né, nesse
postei nos stories. Aí eu postei nos stories. Vou falar. Tá todo mundo mudo? Eu gosto de falar. Eu gostei sim da mudança, o que não quer dizer que eu não gostava do formato anterior. Eu gostava muito. Aliás, nenhum deles eu só li uma vez. Tá? Eu gosto de ler e ler de novo. Eu gostava muito, vou trazer os poetas espíritas, o texto de poeta espírita, não necessariamente do grupo aqui, do Espiritismo Poesia, e também os poemas de espíritos, né, dos espíritos. Gostava muito também. E gostava também do poeta, da poesia comentada, tá? Gostava do poema comentado, sim. Até em uma época eu cobrei que faltou, né? Embora no formato antigo tinha faltado essa sessão do poema comentado. Mas eu estou gostando também muito do atual. Eu só sinto pena, porque nós somos mais de 80 no grupo, e apenas 5 ou 6 que contribuem com esse mensário. É muita gente rica com seu conteúdo, uma maravilha de poetas que nós temos, e poucos contribuem, ou pelo menos têm se mostrado dispostos a contribuir para o mensário. Gostaria que fossem mais, até para a gente conhecer mais, cada vez mais o estilo, né, de cada um. Eu gosto muito de ver poesia livre, né? Muita gente gosta de escrever. Eu quero ler mais sobre versos livres para poder, quem sabe, um dia eu conseguir fazer. Mas adorei a mudança também, gosto muito desse formato, viu, Glaucio? Muito mesmo. Sim, sem querer interromper o outro, quem quer falar agora, por que eu rio das suas comparações? Porque elas são poéticas, né? Tem muitas delas, eu trago para mim o cheiro de Eucaristia, meu Deus do céu. A Eucaristia não foi nem a palavra, foi outra, mas o cheiro me ajuda muito a entender, a interpretar muita coisa. Você não imagina quanto. Eu tenho tido dificuldade de contribuir lá nas provocações, às vezes acabo escrevendo até depois, né? Mas eu acho que... Mais fácil de ler. Mas eu acho que é importante também um pouco essa questão do conteúdo sobre a poesia. Talvez colocar o que você tirou, né, do livro, ou colocar de forma... dividir nas edições, né? Colocar os poemas, em uma delas ter o livro do mês, em outra ter o poema comentado, não sei se isso é possível, né? Mas eu acho que privilegiar os poemas é uma coisa importante, né? Privilegiar o que está sendo produzido, né? Eu acho que eu, inclusive, gosto de usar algumas edições lá no curso da Arte da Palavra, eu acho importante, eu acho que é uma referência para a poesia espírita, o garimpo, né? Então, eu acho que talvez alguns desses conteúdos possam estar divididos nas edições, ou a cada... uma regularidade, né, que o jornal exige, né, mas que esse conteúdo possa ser distribuído, né, nas edições, né, para não ficar tão pesado, talvez, e poder continuar privilegiando os poemas, né. Estão me ouvindo? Estava tentando levantar a mãozinha, não estava conseguindo. A respeito desse novo formato, eu simplesmente amei. Eu que fico me segurando, é Dilson que me estimula para escrever. Ele que inventou essa história de que eu escrevo. Aí, quando tem um tema, para mim, é muito melhor. Porque como eu tenho essa dificuldade de
gostar, não gostar, de achar que o que eu escrevo é poesia, não é, se eu estou nesse contexto ou não, aí quando pego um tema fica mais fácil. E eu simplesmente amei esse novo formato. Eu gosto de tudo, né? Mas esse formato, para mim, particularmente, foi por demais, assim, estimulante para a arte da escrita que eu estou aí ensaiando. Obrigada, Gláucia. Já falei que é mais prático para ler, esse momento que vocês enxugaram um pouco. Legal.